Meu nome é Thaís Barbizan, eu sou neuropsicóloga. Estou aqui hoje para falar sobre ansiedade, que é um tema que vocês pediram, então eu estou aqui para falar. O que é essa ansiedade, né? O que a gente vive mais hoje? No outro vídeo eu falei sobre jogos eletrônicos, sobre o vício em videogames, que até citei, né, e disse que hoje em dia o mal do século são vícios em jogos, em games, em celular. Mas cá pra nós, vamos ser sinceros, né? O mal do século hoje em dia é a ansiedade, né? Porque quem que não vive ansioso hoje em dia? Quem que não vive com pressa? Quem que não vive acelerando às vezes o vídeo, os áudios para escutar dos amigos? Quem que anda calmamente na rua? Quem que pensa calmamente? Quem que vive o presente, o agora? Quem que consegue ficar no agora, no presente? É difícil, porque todo mundo hoje em dia tá na correria, tá pensando no amanhã, ou pensando no passado, ou pensando no que fez, ou pensando no que vai fazer, mas não pensa no que está fazendo. Os grandes estímulos que a gente tem hoje em dia faz com que a gente se acelere mais. O ritmo de vida, o estilo de vida que a gente está tendo globalmente, com a globalização, com a internet, com os novos tipos de educação nas escolas, as crianças estão cada vez mais pegando o celular mais cedo, os adultos, os adolescentes. As pessoas não fazem uma coisa só, elas fazem muitas coisas. Eu sempre digo que a gente não é uma coisa só, a gente tem vários tipos de mecanismos, de assuntos para conversar, para falar com as pessoas. Somos várias coisas, não somos um tipo de coisa só. Nós não somos uma pessoa só. Somos vários. Temos vários assuntos, temos várias nuances, temos várias habilidades, vários potenciais. Só que a ansiedade do dia a dia faz com que a gente ache que a gente é um robô, que a gente é uma coisa só, que a gente... Essa compartimentabilidade que a gente tem, esse compartilhar, esse dividir que somos, com a gente e com o outro também, fica complicado, porque o dia a dia, a nossa ânsia, né, a ansiedade de ânsia, né, aquela coisa meio ruim de vou ter que fazer algo, tenho que ser algo para alguém, tenho que ser algo no trabalho, tenho que dar conta de tudo, tenho que dar conta de ser mãe, pai, tenho que dar conta de ser chefe, tenho que dar conta de trabalhar para outra pessoa, tenho que dar conta de... Tem que dar conta, tem que. E a gente não tem que é nada, a gente tem que ser muito mais que ter. E a nossa ânsia de ser, de ter muito mais do que ser, faz com que a gente acelere o processo de tudo. Que a gente entenda, quem tá lá no alto, ou alguém que a gente admira, não passe por processos. Que a nossa vida não tenha que passar por processos com escadas, com degraus. A gente precisa de degraus para poder chegar no lugar que a gente quer. Só que nossa ansiedade faz com que tudo atrapalhe. Quando a gente suba 1 e desça 3, suba 2 e desça 5. Por quê? Pela nossa ansiedade, que faz com que a gente atrapalhe o nosso dia a dia, atrapalhe o nosso objetivo, o nosso propósito de vida, ou que a gente nem perceba o que a gente está fazendo. Então, por que a gente está aqui? Por que a gente precisa estar aqui? Para ser quem se é. Mas a gente busca o tempo todo ter mais do que ser. Eu tenho que ter o carro tal, eu tenho que ter a família tal, eu tenho que ter filho, eu tenho que engravidar, eu tenho que ter marido, eu tenho que ter mulher, eu tenho que ter esposa. Não consegue ficar sozinho, não consegue se conhecer. Por quê? Porque essa ânsia, essa ansiedade de ser, de achar que sabe ser ou sabe ter, ou ter o que se sabe. Esse estilo de vida que a gente atropela tudo. A gente não compartimentaliza, a gente não pensa assim, bom, uma caixinha para uma coisa, uma caixinha para o trabalho, uma caixinha para a família, uma caixinha para autoestima, para emoção. Não, a gente tenta ser tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e não dá conta de nada, e aquilo vira uma bola de neve, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, aí ou às vezes come demais, ou às vezes não come de menos, ou não consegue fazer o que se queria fazer no dia, vai adiando, vai procrastinando, porque a ansiedade é uma vontade de estar em algum lugar, ou vontade de sair desse estado para estar em outro estado. Não estou satisfeito comigo no agora e eu quero estar satisfeito nesse estado, ser algo, sentir uma felicidade que eu não estou sentindo, ter algo que eu não tenho, algo para sair de um estado para sair do outro. É o gasoso querendo ser líquido, o líquido querendo ser o gasoso.
pastoso querendo ser líquido, querendo ser gasoso. Imagina se a água, vamos supor a água, né? Dá um exemplo da água. Se ela fala assim, bom, hoje eu só vou ser sólida, quero ser líquida, não vou passar por estado sólido porque não dá certo. Imagina a natureza, que fazemos parte, somos seres da natureza. A árvore falasse assim, bom, hoje eu não vou precisar da semente, eu quero crescer logo, eu já sou grande, quero passar da semente já pra sair da raiz e já passar pra árvore. Não, tudo tem um tempo, a gente tem que amadurecer, por isso que se chama amadurecer, processo. A gente precisa de processos para poder passar pelo que a gente tem que passar. E às vezes vai ser doloroso, às vezes vai ser prazeroso, mas nós seres humanos, a gente tende a evitar a dor e buscar o prazer o tempo todo. E o prazer que a gente busca não é a felicidade real que a gente quer, é aquilo momentâneo. O tempo todo a gente está buscando um prazer momentâneo. E às vezes até tem pessoas, né, com certas patologias, certas doenças que procuram a dor momentânea, tem prazer com a dor. Ah, mas muitas vezes também a gente tem prazer na dor, porque eu diria mais, arriscaria dizer que a gente tem mais prazer na dor do que no prazer no amor, porque se a gente mudasse, se a gente buscasse mudar, saísse desse estado de ansiedade, ou seja, vivesse no presente, vivesse no agora, para poder buscar a longo prazo e não momentaneamente a curto prazo o seu objetivo. A gente não consegue. A gente quer tudo o tempo todo ao mesmo tempo e ao mesmo lugar, e quer a segunda temporada daquela série, acaba de assiste tudo de uma vez e quer assistir de novo, ou quer o trabalho, quer estar naquele cargo. Por que aquela pessoa conseguiu aquilo de uma forma que eu não consegui? Porque é a história de cada um, é o espaço, é o tempo de cada um, não tem como a gente comparar. Uma coisa doentia da nossa sociedade também é a comparação. E aí muitas vezes, né, a maioria das vezes a gente quer ser outra pessoa, admira outra pessoa, mas não quer passar pelo processo que ela passou. Mas não vai nunca passar pelo processo que ela passou, porque a gente não é ela, a gente não pensa igual ela, a gente não age igual a outra pessoa, a gente não tem o estilo de vida de outra pessoa e o outro não tem o que a gente tem. Então não tem como o outro ser a gente ser o outro. Mas tem como a gente se unir para poder construir algo, porque tudo é uma construção. E para construção a gente precisa de base, a gente precisa de raiz, a gente precisa fortalecer para poder crescer. Se a gente não fortalece, a gente não cresce. A gente não se estabiliza, a gente não concretiza aquilo que a gente precisa concretizar, solidifica aquilo, senão a gente constrói a nossa vida em castelos de areia, que qualquer vento bate e leva embora, que qualquer pessoa vem e fala alguma coisa bonitinha pra você e você acredita que você é aquilo, porque você não se conhece. Ou dá um curso e fala, você tem que ser isso, você tem que se motivar. Mas a motivação é de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Não é vendendo um curso, vendendo uma ideia. Tem muitos cursos que são bons, mas tem muitos que são muito ruins. E pra saber discernir, diferenciar o joio do trigo, a gente precisa entender quem a gente é, para poder se separar, para poder saber o nosso bem, o nosso mal, para poder saber o que a gente tem dentro da gente, para poder se separar do outro. Senão vira uma coisa só, a gente se mistura, vira uma simbiose, ou seja, fica todo mundo junto, na mesma energia, numa mesma coisa só. Somos isso, mas precisamos nos separar do todo para poder saber quem a gente é. E o que a gente vê mais? Preconceitos, julgamentos com o diferente. E o diferente que faz a gente crescer. É no diferente que a gente cresce. Entendendo a diferença que a gente evolui. Mas como a gente evolui se a gente não sai do lugar, a gente fica na nossa zona de conforto? Aí fica na nossa zona de conforto e aí a gente pré-julga o que é diferente e é normal. Pré-julgar o que a gente não conhece. Mas muitas vezes a gente fica com aquela cabeça que não consegue virar do lado para olhar pro lado. Porque não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, não quer entender o outro. E aí como é que fica? Quem é o diferente, na verdade? É o outro ou é a gente que é diferente no sentido de excêntrico, no sentido de quem é o monstro, quem é o que a gente acha na cabeça, né? Porque quando a gente tem um preconceito com outra pessoa, a gente acha que a outra pessoa é ruim pra gente. Mas quem na verdade tá sendo ruim pra gente naquele momento é a gente. Porque a gente é ruim primeiro pra gente pra depois ser com o outro. É o contrário. É um estado de ser. Às vezes a gente passa pro sólido, a gente tá sólido, a gente tá rígido na vida, para um líquido. Muitas vezes a gente tem aquela experiência, eu ouvi falar da experiência do ovo. Muitas vezes quem cozinha, quem gosta de cozinhar, já viu cozinhar ovo?
você cozinha várias vezes o ovo, ele nunca sai do jeito que a gente quer. Ele fica ou muito mole ou muito duro, ou a casca fica muito dura, ou depois a casca fica mole, ou você cozinha e aí dentro fica duro, e aí fora fica mole, e aí dois ovos na mesma temperatura, na mesma condição ambiente, fica diferente. Por quê? Porque a gente é diferente. Porque somos seres vivos, somos parte da natureza. E a gente, muitas vezes, a gente não entende isso. A gente às vezes dá valor pro animal e não dá valor para um ser humano. Dá mais valor pro animal do que para um ser humano. Mas a gente precisa, na escala da evolução, o animal tá antes da gente. Agora eu falei uma coisa polêmica, hein? Ixi. O animal tá antes da gente? Tá, gente, antes da gente. Porque o animal, ele tem a emoção, ele tem o amor dele, ele tem empatia, mas ele não tem um cérebro formado igual a gente tem para poder discernir, para poder separar, para poder entender o que é ansiedade. Só que a gente não entende nem o que a gente sente. Imagina conseguir parar essa ansiedade, esse movimento que tá o tempo todo dentro da gente, porque precisa existir um movimento para poder mudar, para poder evoluir, para poder sair de um estado para o outro, para poder escolher, para poder fazer o diferente. Precisamos ser diferentes para poder fazer o diferente na nossa vida, para buscar resultados diferentes na nossa vida. Então precisa sair do estado sólido para o líquido e querer e poder voltar e ter essa flexibilidade também. Então é muito importante a gente entender que tem muitas coisas, por exemplo, a ansiedade também é prejudicial à nossa saúde, a ansiedade. Mas ela também pode ser boa se a gente usar para um lado bom. O que é bom a ansiedade? Bom, eu tô sentindo ansiedade. Por quê? É um alerta. A ansiedade, eu tô incomodado com alguma coisa. Eu não estou feliz como eu estou. Ok, vou usar isso como se fosse uma dor, porque a dor também ajuda a gente a sinalizar o que tá errado no nosso organismo, na nossa vida, para poder entender que a gente precisa mudar de estado. O que é a mudança? Nada mais é do que um estado para o outro. Ah, mas eu não quero voltar para trás. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar uma impulsão para poder ir para frente. Às vezes a gente não quer entender que às vezes 2 passos que você dá para frente, você tá na sua zona de conforto, 2 passos que você dá para frente, você já consegue evoluir, você já consegue ir para uma coisa que é um salto quântico, ou seja, de um estado para o outro, muito mais rápido talvez. Mas você ficou enrolando com aquela estagnado, parado naquele lugar e não conseguiu ir para o outro estado que você queria, que é um estado de felicidade, de tristeza para felicidade, de ansiedade para alegria, para euforia, porque não conseguiu se entender e se comunicar consigo mesmo, entender que aquela ansiedade faz parte da vida também. Não dá para eliminar, porque são emoções não conseguimos eliminar. Mas o que a gente tem diferente do animal, Thaís? O animal, ele sente, mas ele não tem um raciocínio complexo que a gente tem de poder entender o que esse sentimento significa e trabalhar esse sentimento para mudar aquele estado. Por isso que ele é dependente, né? Muitas vezes, depende do animal, óbvio, mas muitas vezes são dependentes ou são muito instintivos. E se a gente age com um instinto, se a gente age no primitivo, que o cérebro primitivo é chamado de reptiliano, que é um cérebro primitivo, que é o cérebro instintivo, que a gente muitas vezes usa, principalmente quando a gente tá com a emoção à flor da pele, que não consegue pensar e pode fazer alguma besteira, a gente usa o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que a gente não consegue mudar de estado, a gente só fica naquilo e não consegue pensar mais complexamente, não consegue mais pensar elaboradamente, que é o cérebro neocórtex, que é o cérebro mais complexo que a gente tem, que é a parte mais complexa que a gente desenvolveu como seres humanos que somos, e que os animais não têm isso. Eles são mais primitivos, mais instintivos do que a gente. E a gente não usa. A gente usa mais... A gente tá usando mais o primitivo, o reptiliano, do que o cérebro que a gente precisa usar. O neocórtex, o novo, o pré-frontal, que é a parte de tomada de decisão, de planejamento. Então, vamos pensar mais, vamos raciocinar mais, para entender o que a gente está fazendo com a nossa vida, entender que tudo faz parte de um processo, que a ansiedade ela é boa até certo ponto, para poder sinalizar o que a gente precisa. Ter ânsia de algo também é ter algo para a gente poder colocar para fora, talvez uma criatividade na nossa vida, né? Para poder trabalhar isso de uma maneira mais saudável. Ah, Thais, mas como eu trabalho uma ansiedade? Trabalhando, estando no presente, estando no agora, entendendo onde você está naquele momento e onde você quer chegar. E entendendo que tudo é um processo, que para você chegar no cume da montanha, para você chegar lá em cima, onde você quer chegar, isso depende muito de onde você quer chegar, mas para
para você querer sair de um estado para o outro, você precisa do processo. Mas você pode acelerar o processo aceitando o estado que você está, aceitando a posição que você está hoje, ficando feliz e agradecendo. Porque agradecer é uma coisa muito boa, porque tudo que a gente agradece na vida, a gente tem de volta. Quando a gente reclama, a gente está clamando 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, às vezes a coisa acontece de uma maneira repetida para a gente poder mudar, porque é necessário uma mudança. Não existe viver sem mudar, gente. A gente tá no mundo aqui para mudar. E a gente não vai mudar ficando parado. Mas se a gente ficar parado, a vida faz a gente mudar. Por quê? Mesmo parado a gente muda. Mesmo parado, as coisas vão continuar acontecendo e mesmo parado, a gente vai acabar mudando, porque você vai sair de um estado para o outro. Ou você vai estar novo, vai envelhecer, você pode continuar com o mesmo comportamento, mas você vai mudar, a vida vai mudar. E às vezes, se você não quiser mudar por dentro, o objetivo da vida, essa homeostase que a gente tem dentro do corpo. O que é homeostase? É o ponto de equilíbrio do organismo. Como a gente faz parte da natureza, a gente está o tempo todo interagindo com o meio, esse meio uma hora vai fazer com que a gente interaja com ele, de uma forma ou de outra. Ou trazendo uma doença, ou trazendo um problema, ou pelo amor ou pela dor, né? A gente que escolhe, tá bom? É isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Tô muito feliz de estar fazendo esse canal. E espero trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. E vamos interagir, vamos trocar, porque ninguém é dono da verdade. Estou aqui para trazer a minha experiência de vida para vocês. Eu quero também saber um pouco da experiência de vida de vocês. Aqui nos comentários, comentam aqui onde vocês querem chegar, que estado vocês querem estar para o outro. Vamos trocar, vamos interagir, porque a vida é troca e a gente não cresce sem o outro, né? Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Estou por aqui, estou à disposição e até a próxima. E obrigada!